Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva, sempre mestre, sempre profeta, ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras falarão. Vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, Olá, boa noite, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos à sala virtual do IGESE para mais uma noite, né, de um estudo com a parceria dos nossos amigos da Rede Amigo Espírita, da Web Rádio Fraternidade e do Centro Espírita Chico Xavier, com o livro Mecanismos da Mediunidade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, o nosso amigo, o nosso irmão, o nosso professor, o Tassiro Rangel. Boa noite, professora Tassiro. Boa noite, Ana. Boa noite, amigos, todos que já estão aqui conosco. A Antônia, Clara, a Marilda, Simone, Olga, Sônia, Paulo, Marcondes, nossa, cheio de gente. Está todo mundo aí já. Muito bom estarmos juntos. E hoje nós vamos enfrentar aí uns desafios mais complicados, porque esse capítulo que o André Luiz escreveu não é nada fácil de entender. Mas vamos juntos. Capítulo 8, né, professor? Capítulo 8, mediunidade e
Eletromagnetismo. Tá bom, é isso mesmo. A noite promete, né, professor? Isso. Então, vamos à nossa prece inicial? O senhor pode fazer? Vamos lá. Queridos amigos, queridos companheiros, procuremos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, o nosso querido Mestre, aos espíritos bondosos, mensageiros de seu amor, que trabalham incansavelmente pelo bem do nosso planeta. Que possamos entrar em sintonia com essas forças espirituais que nos amparam, nos abençoam, que nos estimulam no nosso progresso espiritual, estando eles sempre disponíveis para nos auxiliar, desde que nós também façamos o nosso esforço de buscarmos esses recursos espirituais que estão sempre à nossa disposição, porque a misericórdia divina é incessante. Que Deus, na sua bondade infinita, que Jesus, o nosso Mestre, que esses espíritos bondosos possam nos envolver durante o nosso estudo, a fim de que nós possamos compreender o pensamento e o esforço que o Espírito André Luiz faz nesse livro para trazer para nós comparações com o conhecimento material das verdades espirituais que estão relacionadas com nossa capacidade de percepção do mundo espiritual. Os recursos que a mediunidade nos oferece para podermos estar em sintonia com esses espíritos sempre bondosos e sermos médiuns do bem, trabalhando em benefício não só do nosso próprio crescimento, mas também do auxílio a todas as pessoas que nos rodeiam. Abençoe-nos agora e sempre, Senhor, iluminando o nosso pensamento e sensibilizando o nosso coração para que possamos aproveitar ao máximo os estudos da noite. Abençoe a humanidade inteira, nossos irmãos, que assim seja. Vamos lá. Então é isso aí, Ana. Vamos lá no nosso estudo. Então, hoje, nós vamos começar o capítulo 8, intitulado Mediunidade e Eletromagnetismo. E ele divide esse capítulo, outra vez, em várias sessões, onde a primeira intitula Mediunidade Estuante, isto é, a mediunidade que flui naturalmente, a mediunidade que escoa, né, que aparece, que está presente no cotidiano das nossas vidas. Então, ele começa dizendo o seguinte: aplicando noções de eletricidade ao exame do circuito mediúnico, será interessante alinhar alguns leves apontamentos. Na generalidade dos metais, principalmente no cobre, na prata, no ouro, no alumínio, isto é, são os bons condutores, os elétrons livres são facilmente destacáveis do átomo, motivo pelo qual semelhantes elementos são chamados condutores. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte, que tem uma classe de átomos constituintes da tabela periódica, que são os metais, que uma classe desses metais são bons condutores, porque os átomos, quando se unem para fazer o sólido metálico, na interação entre esses átomos, os elétrons mais externos, que estão menos ligados ao átomo, ficam parcialmente liberados de pertencer a um átomo. Ele pode pular de um átomo para outro.
Então, se tiver uma força que empurra ele pode circular, fluir ao longo do condutor. Então, essa força que a gente usa é a diferença de potencial da bateria, que cria um campo elétrico, e esse campo elétrico cria uma força nos elétrons e faz eles moverem no material condutor. Então, a gente vai ter uma corrente elétrica por causa disso. Se a gente colocar entre as diferenças entre os polos da bateria, que cria diferença de potencial, um fio de vidro, não é? Ou um fio de plástico, ele não conduz a corrente elétrica. Por quê? Porque os elétrons que constituem os elétrons externos desse átomo não estão livres, eles estão amarrados uns aos outros, formando a estrutura molecular. Então, eles não podem se mover. Então, por isso, esses materiais são ditos isolantes elétricos. Certo? Então, a gente classifica os materiais, em termos de eletricidade, em condutores. Entre os condutores tem os bons condutores e os menos bons condutores, e os materiais isolantes, que não conduzem corrente elétrica. Certo? A borracha, não é? O plástico não conduz corrente elétrica. A madeira seca. Se a madeira estiver úmida, pode conduzir íons, átomos ionizados, e aí pode conduzir uma pequena corrente elétrica. Mas a corrente elétrica de elétrons só se dá nos metais bons condutores. Ele nomeou alguns aqui: o cobre, a prata, o ouro, o alumínio, a platina, tá certo? O ferro é mau condutor. O ferro não é um bom condutor. O tungstênio, que é um metal, também não é um bom condutor. Ele oferece resistência à passagem da corrente elétrica. Então, a resistência é a propriedade do condutor que oferece alguma dificuldade para os elétrons se moverem para criar corrente elétrica. Então, ele vai continuar aqui. Isso acontece em razão de esses elétrons, chamados livres, serão destacáveis ante a posição de uma pressão elétrica dada pelo campo elétrico, de vez que quando um átomo acusa deficiência de um elétron, ele desloca de imediato um elétron do átomo adjacente, vizinho. Então, os elétrons vão pulando de átomo em átomo, estabelecendo, desse modo, a corrente elétrica na direção que a gente aplicou o campo elétrico, a expressar-se sempre através do metal, permanecendo assim os átomos em posição de harmonia. Isto é, os átomos não movem, só movem os elétrons mais externos. Os átomos ficam na estrutura fixo, porque os átomos são pesados e estão interagindo uns com os outros através de forças que mantêm eles estruturados. Assim, temos a imagem das criaturas dotadas de mediunidade estuante, quer dizer, que circula corrente mediúnica e espontânea, nas quais a sensibilidade psíquica se deixa traspassar naturalmente pelas irradiações mentais afins que sintoniza com ele, reclamando por isso a educação adequada para o justo aproveitamento dos recursos de que são portadores. Então, isso aí que ele falou é mais ou menos um resumo do capítulo anterior, dos 2 capítulos anteriores. Aí ele vai falar agora um pouco de corrente elétrica. Para que se faça mais clareza em nosso tema, é imperioso incluir o magnetismo de modo mais profundo em nossas observações de limiar, de início. Sempre que nos reportamos aos estudos de campos magnéticos, o ímã é recordado para marco inicial de qualquer anotação. Então, ele vai começar
falando do ímã. No ímã, nele, encontramos um elemento com a propriedade de atrair limalhas de ferro ou de aço, e que, com liberdade de girar em redor de um eixo, assume posição definida relativamente ao meridiano geográfico, voltando invariavelmente à mesma extremidade para o polo norte do planeta. O que ele está falando aqui? Que o ímã, se ele tiver, não é, posto em cima de uma agulha, pensa agora na bússola, esse ímã pequenininho, né, que tem propriedades magnéticas, e que se você jogar limalha de ferro em volta, as limalhas de ferro se organizam nas linhas de campo magnético, linhas de força magnética. Essa agulha pivotada num eixo central pode rodar em relação à Terra e apontar na direção do Polo Norte. Por quê? Porque o campo magnético existe também na Terra. A Terra, a rigor, é um grande ímã, um grande magneto. A gente chama de ímã ou de magneto. Um grande magneto que tem linhas de campo magnético e que, por isso mesmo, os ímãs se orientam em relação ao campo magnético se eles estiverem livres para se mover. É por isso que numa agulha magnética de uma bússola, a gente põe ela pivotada em cima de uma pontinha para ela ficar equilibrando e ficar livre de rodar. A gente pode fazer uma agulha magnética também com uma agulha de costurar. A gente pega a agulha de costurar e passa rápida, muitas vezes, assim, num ímã, para magnetizar ela, porque ela é feita de ferro, magnetizável. Depois a gente pega essa agulha e põe um pedacinho de rolha de cortiça enfiada nela para que ela possa flutuar na água. Então, você põe ela dentro da água, ela vai se mover na água até orientar na direção do campo magnético da Terra. Tá? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Mas a gente já vai falar um pouco sobre campo magnético. Aí ele continua, estabelecendo algumas ideias com respeito ao assunto, consignaremos que a corrente elétrica é a fonte de magnetismo, até agora para nós conhecida na Terra e também no plano espiritual. Aqui a gente tem que ver que no plano espiritual eles podem perceber o magnetismo material, mas ele vai fazer uma comparação dizendo que tem uma espécie, é comparação, gente, não é igualdade, de magnetismo no mundo espiritual também. Nessa mesma condição, entendemos a corrente mental também corrente de natureza, entre aspas, elétrica, por comparação, embora menos ponderável na esfera física. Vocês vejam, ele tem uma dificuldade de linguagem para falar isso para nós. Então, ele vai usar as mesmas palavras, mas vai usar adjetivos qualificativos para qualificar a diferença. Embora menos ponderável do que na esfera física, significa o seguinte, que esse magnetismo, essa corrente mental, não tem nada a ver com a intimidade da corrente elétrica, isto é, não é feita de elétrons se movendo, é feito de outra coisa, que é do fluido cósmico que pode se mover. Tá certo? Então, comparação é comparação, não é igualdade. Em torno, pois, da corrente elétrica, através desse ou daquele condutor, surgem efeitos magnéticos de intensidade correspondente, e sempre que nos propomos a produção de tais efeitos, é necessário recorrer ao apoio dessa corrente referida. Isto é, se você tem um fio que está passando corrente elétrica, se você chegar a uma bússola pertinho dela, você vai ver a bússola se mover, porque vai ficar sob a ação de um campo magnético gerado
pela corrente elétrica. Se a corrente elétrica aumenta, a intensidade do campo magnético aumenta também. É assim que a gente faz bobinas para gerar campo magnético. Agora mesmo eu vou mostrar isso para vocês. Continua ele. Sabemos, no entanto, que a eletricidade vibra em todos os escaninhos do infinitamente pequeno. Tá certo? Porque as partículas que constituem o mundo material, a estrutura dos átomos, são feitas de partículas que têm carga elétrica. E aí ele dá uma unidade de carga elétrica aqui, que é conhecido na física. Num cálculo aproximado, alguém já mediu, né? A gente não pode ignorar que um elétron transporta consigo uma carga elétrica sempre igual a 1,6 vezes 10 elevado ao expoente de menos 19, numa unidade que a gente chama de Coulomb, em homenagem ao Coulomb, que foi um físico que estudou as forças elétricas. Vocês vejam que unidades de medida sempre é dado um nome. Unidade de força é Newton, em homenagem a Isaac Newton. A unidade de campo magnético é Tesla, em homenagem ao físico italiano Tesla, que deu muita contribuição no conhecimento da eletricidade e do magnetismo. Então, aqui essa carga é extremamente pequena. Veja, 1,6 é um número já pequeno. Aí você divide esse número por 10, por 1, divide por um número, que é o denominador é 1, mais 19 zeros. Cada 3 zeros muda de grandeza. Por exemplo, 3 zeros é quilo, mais 1000. 6 zeros, milhão. 9 zeros, bilhão. 12 zeros, trilhão. E assim por diante. Imagina um com 19 zeros. É um número astronomicamente grande, mas está no denominador. Então, o número fica extremamente pequeno. Então, a carga do elétron é extremamente pequena, mas ela é mensurável. A gente mede no laboratório. Além do movimento de translação ou de saltos em derredor do núcleo, os elétrons caracterizam-se igualmente por determinado movimento de rotação sobre o seu próprio eixo, se podemos referir-nos desse modo às partículas que os exprimem, produzindo os efeitos conhecidos por spins. Spin é uma palavra americana, inglesa, que significa rodar, rodar. Spin é rodar. Spinning, rodando. Uma bailarina, quando está girando em torno do próprio corpo, ela está fazendo spinning ao redor do próprio corpo. A Terra gira em torno do seu eixo, formando o dia e a noite. A rotação da Terra é o spin da Terra, é a rotação da Terra. A palavra spin significa rodar. Mas a gente tem uma propriedade das partículas, não é? Que, pelo fato delas terem cargas e rodarem, elas então criam uma corrente extremamente minúscula de carga. E por causa disso, ela gera campo magnético. Então, esse vórtex, essa rotação dela, que a gente chama de spin, vai ser o responsável pelas propriedades magnéticas que a gente observa na matéria. Tá certo? Muito bem. Então, eu vou agora fazer uma pausa aqui para mostrar para vocês outras coisas. Então, veja, eu vou mostrar aqui uma bobina. Aqui vocês estão vendo, tem um fio que a gente enrola ele em torno de um cilindro, de um lápis, por exemplo, tira o lápis do meio.
e aí liga um polo positivo, uma bateria, com a parte positiva aqui, a parte negativa aqui embaixo, passa uma corrente, ela gera um campo magnético, onde as linhas de força do campo magnético ficam circulando em volta, desse jeito aqui. Aqui a gente chama de polo sul da bobina, aqui polo norte da bobina. É exatamente igual ao que acontece... Opa, desculpem, passei depressa demais. Aqui. Opa, esse aqui é o campo magnético da Terra. Vejam, a Terra é um grande ímã. O polo sul está aqui, o polo norte está aqui. Tá certo? Aqui, geográfico. O polo norte geográfico, aqui é o polo sul magnético. E o polo sul geográfico é o polo norte magnético. Então, é um ímã de cabeça para baixo. As linhas de campo, não é? Sai do polo norte, circula e entra no polo sul, passa pelo meio da Terra e são todas elas linhas fechadas. As linhas de força do campo magnético são linhas fechadas, não tem linha aberta, tá certo? E aqui a gente está vendo a Terra colocada no campo magnético do Sol, que está aqui nesse canto do lado de cá, que está mais claro. Então, as linhas de campo magnético se somam com as linhas de campo magnético da Terra. Quando o Sol tem uma explosão na superfície, ele joga um monte de partículas carregadas, elétrons, prótons, que vem como a gente chama de vento solar. Esse vento solar vem e aqui na região, quando encontra o campo magnético da Terra, todas as cargas positivas, por causa da força do campo magnético, caem no Polo Sul e criam uma aurora boreal no Polo Sul de carga positiva. E os elétrons são conduzidos para o Polo Norte geográfico, Polo Sul magnético, e gera a aurora boreal na região norte. A aurora boreal no norte é muito, muito mais bonita do que no sul, porque ela é feita de elétrons, os elétrons são muito mais rápidos e penetram na atmosfera nossa muito mais do que as partículas mais carregadas, como os prótons, que colidem com o ar e não penetram muito na atmosfera. Certo? Esse é o campo magnético da Terra. Isso aqui é o campo magnético de uma bobina. Isso aqui seria o campo magnético de um ímã. Tá certo? É tudo parecido. Vejam, no campo magnético aqui, nessa figura, a gente representou ele em cima do planeta Terra. Essas circunferências, nós seria o planeta Terra. O polo sul magnético da Terra está no polo norte geográfico e o polo norte magnético está no polo sul geográfico. Então, as linhas de campo saem do polo norte magnético e vai para o polo sul. São linhas fechadas. A única linha que não é fechada é essa mais reta aqui, porque ela se fecha no infinito. Tá certo? Todas as linhas saem do lado e fecha, vem em volta. Uma linha muito aberta aqui, ela faz isso e vai lá nos Cafundó do Judas e volta por aqui. Tá certo? Cafundó do Judas é o jeito que o goiano fala, viu, pessoal? Então, isso aqui é a representação do campo magnético. Se a gente jogar limalha de ferro aqui em cima, elas vão se organizar acompanhando as linhas de campo, fazendo as estrias parecendo as linhas de campo do campo magnético, tá bom? Então, agora a gente pode voltar no texto que a gente tem e a gente vai falar um pouco sobre esse negócio chamado spin.
para a gente entender isso melhor. Então, para fazer isso, eu vou mostrar um outro texto para vocês, que é muito importante. Deixa eu achar ele aqui. Não é esse aqui. O que é spin? Então, ao invés da gente falar exatamente o que é, porque a gente não sabe, a gente imagina que a física, tem muita coisa que a física não sabe. Tá certo? Então, mas o que a gente pode dizer sobre o spin? A gente pode dizer a seguinte coisa. O spin é uma propriedade intrínseca das partículas elementares. As partículas elementares têm várias propriedades intrínsecas. O spin é uma delas, a carga elétrica é uma delas, e a massa também é uma delas. Então, o elétron tem uma massa, tem uma carga elétrica e tem um spin. O próton tem outra massa, a mesma carga elétrica do elétron, só que positiva, no elétron é negativa, e tem também um spin igual ao spin do elétron. Semelhante, desculpe, não igual, semelhante ao spin do elétron. Certo? Então, as partículas são caracterizadas por essas propriedades. O nêutron, ele tem um spin, ele tem uma massa, e ele não tem uma carga elétrica líquida. Mas a gente vai ver daqui um pouco que o nêutron não é uma partícula elementar, e nem o próton, só o elétron nesse caso, dos 3 exemplos que eu citei. Partículas elementares significam aquelas partículas que não são divisíveis mais. O próton é divisível e o nêutron é divisível. Por exemplo, o nêutron, quando está fora do núcleo dos átomos, nêutron livre, portanto, ele só tem tempo de vida de 15 minutos. Depois de 15 minutos, ele decai num próton e num elétron. O que mostra para a gente que ele tem uma estrutura interna, ele não é uma partícula elementar, porque ele vira duas. E vira duas, um elétron, que é elementar, e um próton, que não é elementar. Tá certo? Então, nós vamos explicar isso com as partículas elementares. Então, nós vamos hoje dar uma aula de física para vocês, devagarzinho, para que vocês tenham uma ideia sobre isso. Eu não estou querendo que nenhum de vocês entendam isso com profundidade, mas que vocês tenham uma ideia do que quando a gente fala de matéria, para nós, seres humanos encarnados, o que ela significa. Porque, para o mundo espiritual, matéria é outra coisa. É fluido cósmico. E as suas associações com aquilo que o espírito pode produzir nesse fluido cósmico, que o André Luiz vai chamar de matéria mental, para dar um nome diferente, porque é difícil ele falar daquilo que a gente não consegue perceber. Então, olha, as partículas têm propriedades. As propriedades da partícula são spin, carga elétrica e massa. O spin é uma grandeza que tem tamanho, direção e sentido. Portanto, ele é uma grandeza vetorial. A carga elétrica tem um número, tem uma grandeza e uma unidade de carga. A massa também é uma grandeza que tem uma unidade de massa. A gente mede massa em quilogramas. A gente mede carga em coulomb. E o spin, a gente é uma unidade complexa. Ela tem uma unidade complexa. Então, não vou nem falar para não ficar fazendo confusão, porque eu não preciso saber. Então, essas são propriedades intrínsecas da matéria, tá? Aí a gente está falando assim, e são as propriedades das partículas elementares. Mas o que é que são partículas elementares? São os constituintes da matéria. São os tijolinhos com os quais tudo é feito.
um pouco, uns 50 anos atrás, 40 anos, 50 anos atrás, principalmente uns 50 anos atrás, a gente achava que os átomos, que eram constituídos de prótons, nêutrons e elétrons, os prótons, nêutrons e elétrons eram os tijolinhos. Aí a gente descobriu, investigando, fazendo pesquisa, criando reatores, estudando as radiações cósmicas, a gente descobriu que o próton e o nêutron não era tijolinho. Ele já era uma coisa complexa. Tá certo? O elétron continua sendo partícula elementar, mas o próton e o nêutron não. E aí, com os estudos, a gente acabou criando uma teoria, um modelo, chamado modelo padrão das partículas elementares, e a gente descobriu todas elas. A última partícula elementar que a gente descobriu foi aquele famoso bóson de Higgs que vocês viram notícia na televisão uns 10 anos atrás. Tá certo? Bóson de Higgs foi a última partícula descoberta como partícula elementar. Então, o modelo padrão hoje está completo. Eu vou falar um pouco dele para vocês. Aqui a gente tem uma figura bonitinha, representativa, esquemática, do átomo com o núcleo e os elétrons girando em volta. O átomo tem um diâmetro aproximado de 1 dividido por 1 com 10 zeros. Então, a gente é 10 elevado a menos 10 do metro. É muito pequeno o átomo. Mas, olha, o elétron é 10 a menos 18 metros. Muito, muito menor. O núcleo, quando a gente amplia ele, a gente vê que ele está constituído de prótons e nêutrons. O núcleo é maior do que o elétron. O elétron é 10 a menos 18. O núcleo é 10 a menos 15. Isso significa que o elétron é 1000 vezes menor do que o núcleo. 1000 vezes menor do que o núcleo. É como o Sol e a Terra 1000 vezes menor do que o Sol. Certo? O Sol é muito maior do que a Terra. Mas não é bem assim, que a Terra é um pouquinho maior. Mas tudo bem, é só para uma comparação, para ter ideia de ordem de tamanho nessas coisas, porque esses tamanhos minúsculos não é, esquenta a cabeça da gente. Eu concordo com vocês que a gente fica imaginando, como é que eu posso imaginar uma coisa tão pequena assim, né? Mas ela existe. Então, o núcleo tem da ordem de 10 a menos 15 do metro. Tá certo? O nêutron é 10 vezes menor do que o núcleo do átomo. E o próton também. Então, o próton e o nêutron são mais ou menos do mesmo tamanho. Mas eles são feitos de 3 partículas, cada um deles, partículas diferentes, chamado quarks. Vocês já viram falar em quarks? Pois é, o quarks é um pouquinho maior do que o elétron. Aliás, é da ordem do tamanho do elétron. Da ordem de 10 a menos 18 do metro, o quark. E existem vários tipos de quarks. Ok? Esses quarks interagem um com o outro através de uma força chamada força nuclear forte. Como a gente representa a força eletromagnética pela onda eletromagnética, pelo fóton, que é uma partícula energética eletromagnética, a gente representa a interação desses quarks por uma partícula também chamada gluon. Olha o nome, gluon. Sabe por quê? Porque a palavra glue em inglês é cola, goma arábica. Uma cola é um glue americano, na língua inglesa.
Como essas coisas todas obedecem uma linguagem inglesa, quem descobriu isso deu o nome de gluon para as partículas que representam a força de união entre os quarks, que faz o próton e o nêutron. Só que o próton tem 3 gluons diferentes. Aliás, tem 2 gluons que são iguais, chamado U, e um diferente, chamado D. Enquanto que o nêutron tem 2 D e um U. Tá certo? Porque são tijolinhos de cor diferente. Imagina que o D é vermelho e o U é azul. Aqui tem 2 vermelhos e um azul. Aqui tem 2 azuis e um vermelho. Então, isso faz a diferença entre o nêutron e o próton. Porque eles são feitos de partículas semelhantes, mas elas entram em quantidades diferentes. Todos os dois são feitos com 3 quarks, mas 2 quarks são iguais a D no nêutron e um U. E no próton é 2 U e um D. Muito bem, então as partículas elementares vão construir todas as partículas mais complexas, como prótons e nêutrons. E as partículas elementares, elas são elas mesmas. Elas são os tijolinhos básicos. Então, vamos lá, vamos entender quantos tem. Então, olha, a gente tem aqui, do lado direito, os quarks. Tem o quark U, esse U é de up, para cima. Tem o quark C, de charme. E tem o quark top, um T. Tem o quark down, o quark estranho, e o quark embaixo, bottom. Bottom significa embaixo, tá? Então, ele tem up, down, charm, strange, top e bottom. Então, tem 6 quarks diferentes. Esses quarks, que são mais pesados, mais ou menos, né, pouco mais pesado do que os elétrons, não é? Mas é muito pouco, a diferença de tamanho, de tamanho deles é diferente, mas de massa não, tá certo? Eles têm massas um pouco maiores do que o elétron, mas eles têm tamanho pequenininho. Então, aqui a matéria está constituída, então, dos quarks e dos leptons. Lepton significa muito leve. A palavra lepton vem do inglês, do grego, que significa leve. Então, olha, nós temos também 6 leptons. O neutrino do elétron, o neutrino do míon e o neutrino do tau. Elétron, míon e tau são partículas. Quando faz interação, por exemplo, quando um próton arrebenta quando um nêutron arrebenta em um próton e um elétron, ele também joga o neutrino do elétron para fora, ele cria 3 partículas. Quando o míon decai também nos seus constituintes, ele joga um neutrino do míon para fora, que é diferente do neutrino do elétron. E também a partícula tau, quando decai, também joga um neutrino do tau para fora, que é diferente dos outros 2. E aí a gente tem as partículas elétron, míon e tau como os leptons. Então, essas partículas aqui têm massa. Elétron, míon e tau têm massas. Está tudo descoberto nas interações, nos reatores nucleares, nos aceleradores de partículas e na radiação cósmica. Tudo é estudo da física.
E nas interações produzem partículas muito rápidas que viajam com a velocidade da luz, que quase não tem massa, a massa é extremamente pequena, chamada de neutrinos. Tá ok? Então, os portadores de força são os fótons, para interação eletromagnética. Para interação fraca dentro do núcleo, é o W, o bóson positivo, o bóson Z0 e o bóson W negativo. Isso é nome de partícula, tá certo? De força que une partícula. O que une os quarks chama gluon. E o que une e gera a força gravitacional, teoricamente não está demonstrado ainda, é o graviton, que é a unidade gravitacional de força, que a gente ainda não descobriu, ela é teórica, mas as outras todas já estão descobertas. Por isso é que a gente fez aquele reator lá na Suíça, né? Aquele reator para produzir colisão de prótons, para poder produzir partículas cada vez mais interessantes para a gente estudar. Então, o spin, todas essas partículas têm propriedades de spin, de carga e de massa. Todas elas têm propriedade de spin, carga e massa. Todas as partículas que têm spin 0 ou 1 são chamadas de bósons. Todas as partículas que têm spin meio são chamadas de férmions. Isso é nomenclatura por causa da propriedade. Então, o magnetismo de spin meio é diferente do magnetismo de spin 1. E o spin 0 não tem magnetismo. Tá? Então, a propriedade magnética vem do spin, as propriedades elétricas vêm das cargas e as propriedades gravitacionais vêm da massa. Tá ok? Isso é chamado modelo padrão das partículas elementares. Aqui a gente tem uma relação dos constituintes da matéria, das propriedades de spin, tá certo? E da propriedade de massa e de carga. Então, os quarks têm cargas fracionárias. Olha como os quarks são. O up, o U, tem carga 2/3 da do elétron. E o down tem menos 1/3, por isso que são diferentes. Quando você junta 2 down, dá menos 1/3, menos 1/3 dá menos 2/3. E se puser mais um up, menos 2/3 mais 2/3 dá 0. Então, forma o nêutron, que não tem carga líquida. Mas se você juntar 2 up, 2/3 mais 2/3, dá quanto? Dá 4/3. 1 down menos 1/3 dá 1. Então, a carga do próton é mais 1. O próton é carregado positivamente. Está vendo como é que isso vai construindo as propriedades das partículas? É muito legal isso. Mas isso aqui é só para dar uma ideia para vocês. E só para vocês não ficarem imaginando que antimatéria é uma coisa mágica, não é. Antimatéria é a mesma coisa de tudo isso aqui, só inverte a carga. Então, o próton de carga negativa é uma antimatéria do próton carga positiva. O elétron de carga positiva é a antimatéria do elétron de carga negativa. E assim por diante. Tá ok? Então, essas são as propriedades das partículas, o modelo padrão das partículas. Aqui ele está mostrando isso, ó, tá? Os bárions, que são as partículas pesadas, bárion de pesado, meson é de tamanho médio e lepton de muito leve. Então, as partículas que têm 3
quarks são bariônicas. As partículas que têm 2 quarks são mesons. Mesônica, por exemplo, o meson pi descoberto pelo César Lattes na radiação cósmica é um meson pi, que deu para ele a fama que ele acabou tendo. César Lattes foi um físico brasileiro que descobriu, estudando a radiação cósmica lá no Chile, nas montanhas mais altas, tirando fotografia das radiações que vinham do espaço, ele descobriu o meson pi e ficou famoso por isso. O meson pi tem carga zero. Tá? Muito bem, assim é constituído, não é, as partículas elementares que eu queria dizer para vocês. Agora vamos voltar para o André Luiz, tá certo? Ele então vai usar o conceito de spins, que são as propriedades das partículas que geram o campo magnético, para explicar um pouco o magnetismo, depois fazer uma comparação com a mediunidade. Ok? Ele começa assim, spins e domínios. Geralmente, nas camadas do sistema atômico, os chamados spins, ou diminutos vórtices magnéticos, revelando natureza positiva ou negativa, isto é, apontando numa direção ou noutra, ímã para cima, ímã para baixo, se compensam uns aos outros, mas não em determinados elementos, porque em vez deles ficarem um para cima e outro para baixo, eles podem ficar os dois para cima, como acontece no átomo de ferro. No átomo de ferro, existem 4 elétrons que ordenam os seus spins, apontando todos na mesma direção, porque eles são vetores, são propriedades vetoriais. Então, eles ficam com um spin alto, porque um soma com o outro. É como se você juntasse 4 ímãzinhos ultra hiper microscópicos. Tá certo? Então, o ferro pode ter propriedades magnéticas. E tem. Quando você faz o óxido de ferro, que a gente chama Fe2O3, são 2 átomos de ferro com 3 átomos de oxigênio, formam uma molécula. E essa molécula une umas às outras e forma uma jazida, que é a magnetita. A magnetita é uma jazida de ferro, de óxido de ferro. Como o ferro tem os elétrons desemparelhados, os seus spins, eles, então, têm propriedades magnéticas. Ok? É isso que ele vai explicar aqui. Só que ele explica com a linguagem confusa. Geralmente, nas camadas do sistema atômico, os chamados spin, ou diminutos vórtices magnéticos, revelando natureza positiva ou negativa, se compensam uns aos outros, mas não em determinados elementos, como seja o átomo de ferro, no qual existem 4 spins, ou efeitos magnéticos desajustados. Não é desajustados, é orientados paralelamente. Nas camadas externas dos elétrons, porque o átomo de ferro tem um montão de elétrons, são só os 4 últimos, provocando as avançadas peculiaridades magnéticas que se exteriorizam dele, porquanto reunido a outros átomos da mesma substância, faz que se conjuguem, ocasionando a formação espontânea de ímãs microscópicos, ou mais propriamente, domínios magnéticos, como um mosaico, que fica todo, né, os pedacinhos desses cristais se organizam mais ou menos ao acaso, como se fosse um mosaico, e cada um daquele mosaico é um domínio magnético. Se você puser isso num campo magnético muito intenso, você roda esses domínios e orienta todos eles e cria um magneto permanente. O ímã é isso, um magneto permanente, feito de material que tem ferro
e que tem spins, spins organizados, né? Orientados paralelamente uns aos outros para dar propriedade magnética nesse material. Esses domínios se expressam de maneira irregular ou desordenada, como um mosaico, guardando, contudo, a tendência de se alinharem, como, por exemplo, no mesmo átomo de ferro a que nos reportamos. Vou contar uma história para vocês. Se vocês comprarem um ímã em qualquer lugar, em qualquer venda que vocês acharem, pegar um martelo e ficar batendo nele, ou esquentá-lo, ele deixa de ser ímã, porque ele desorganiza os domínios. Aí você tem que magnetizar ele outra vez. Vocês lembram que eu falei que eu posso pegar uma agulha de costurar e fazer uma bússola com ela? Posso, mas eu tenho que imantar ela. O que é imantar? É submetê-la a um campo magnético para orientar os domínios daquele aço especial que é feito a agulha. Ela, então, fica magnética. Inclinam-se a espontâneo ajustamento de conformidade com um dos 3 eixos do cristal desse elemento, porque se ele forma uma estrutura cristalina, ele vai ter os 3 eixos nas 3 direções. Mas sofre a obstrução oferecida pelas energias interatômicas, a funcionarem como recurso de atrito contra a mudança provável da condição magnética que lhe é característica. Isto é, se você ficar dando martelada nele, ele vibra, se desorganiza os domínios, ele perde o magnetismo. Aí você vai lá, põe um eletroímã, liga, deixa um tempo lá, ele se orienta de novo, vira magneto outra vez. Todavia, se a intensidade magnética do campo for aumentada, alcançando determinado valor, com capacidade de garantir a orientação de cada domínio atingido entra imediatamente no alinhamento magnético e, à medida que se dilate o campo, todos os domínios se padronizam pela mesma orientação, tornando dessa forma o fluxo magnético gradativamente maior. Você faz um ímã permanente. Tão logo a totalidade dos domínios assume direção idêntica, afirma-se que o corpo ou material está com a magnetização saturada, ou mais exatamente, que já se encontra ocupada todas as valências do sistema atômico de que esse corpo ou material se compõe e tudo está orientado na mesma direção. Por isso, virou um magneto permanente. Tá? Eu vou deixar essas 2 outras partes para a próxima conversa, para a gente poder ter um tempo de conversar entre nós. Então, vamos parar no campo magnético essencial aqui. Vamos ao nosso bate-papo. Eu sei que está todo mundo com a cabeça quente. Olha, professor, ou todo mundo entendeu, ou está todo mundo com a cabeça... Não tem nem pergunta, né? Nós estamos aqui em 84 pessoas, e eu tenho uma pergunta mais relacionada ao começo, lá quando você começou a falar, do Diego, né? Sei. Que ele fala assim, a mediunidade estuante seria uma graduação mais elevada em termos de mediunidade? Só pessoas mais experientes na prática da mediunidade têm de forma espontânea essa faculdade? Ô Diego, a mediunidade estuante, na verdade, significa que todos nós, independente de termos consciência ou não, estamos interagindo com os espíritos do mundo espiritual que está à nossa volta. Então, a gente, pelo fato de estar encarnado, a gente não perde a capacidade de comunicação com os espíritos, a gente só não toma consciência dela. Isso está escrito e representa aquela pergunta que Kardec fez. Os espíritos influenciam em nossas vidas? Resposta dos espíritos. Muito mais do que imaginais. Em muitas circunstâncias, são eles que vos dirigem nas suas ações. Entendeu? É esse o significado de mediunidade estuante no mundo. As pessoas que
abrem os olhos, não é? Estudam a doutrina espírita e autoanalisam, começa a ver essa influência, perceber essa influência e fazer uma distinção entre elas. E aí começa a fazer o processo da educação mediúnica. Então, o fato de ter mediunidade estuante não significa que ela seja educada. Aí a Suzy Prudente, ela coloca assim, ela pergunta, professor, Alto Paraíso é uma cidade magnética? Não sei o que é Alto Paraíso. É uma cidade aonde? Então, Suzy, depois coloca, complementa aí a Olha, sua tem colocação. cidades, as pessoas às vezes atribuem, tá certo, algumas coisas a locais por razões, às vezes até complicadas. Por exemplo, existe aqui um lugar, aqui em acho que, se não me engano, aqui em São Paulo, que as pessoas vão para lá para ver disco voador. Mas é um lugar onde as pessoas usam muita droga. Então, o pessoal fala que vê disco voador porque fica chapado lá. Então, precisa tomar cuidado, né, com as classificações. A Sônia falou que Alto Paraíso é cidade em Goiás e a Suzy complementou, uma cidade em Goiás. Sim, e o que ela tem de especial em relação a outras cidades? Vamos ver se ela complementa aí. Porque senão eu fico sem saber analisar, porque eu não sei se eu sei que Alto Paraíso está em Goiás. Eu sou goianiense, e já sabia disso, mas o que ela tem de especial? O que Alto Paraíso tem de especial? Tem um grupo de pessoas... Ela está colocando aqui, professor, cristais. Não, porque os cristais de Alto Paraíso não são cristais magnéticos. A cidade de Cristalina tem nome por causa disso, também em Goiás. Está cheia de cristal. Tem muito cristal de quartzo lá e pedras preciosas. Mas nem por isso é uma cidade diferente das outras do ponto de vista psíquico. Agora, se você tiver uma jazida de magnetita perto, minérios de ferro, bem provável que você tenha propriedades magnéticas por ali, por perto. Então, se você levar uma bússola para lá, ela não vai se orientar no campo magnético da Terra, porque as jazidas de magnetita criam um campo magnético muito mais forte do que o da Terra. O campo local é muito mais forte. O campo da Terra é fraquinho na superfície da Terra. Aí a Ana Citra falou assim... Sintra. André Luiz judiou. Muito difícil. Judiou. Também acho. Quando eu estava estudando esse capítulo, falei, ai, meu Deus, vai ser complicado. Mas vocês não se preocupem com essa dificuldade, porque ela é passageira, tá certo? O André Luiz depois vai dar conceitos maravilhosos e exemplos maravilhosos de mediunidade que vale a pena a gente conhecer. Agora, ele tentou fazer, nesse livro, um esforço de fazer um paralelo entre o conhecimento científico e o conhecimento espiritual. Mas é muito difícil isso, porque para você fazer esse paralelo, as pessoas têm que conhecer a parte da ciência. Tá? Então, as pessoas que não sabem nada de ciência, lê esse livro, nem entende a linguagem direito. E esse capítulo é um capítulo difícil, porque ele está falando de propriedades da matéria que ainda não tem uma compreensão comum, porque as pessoas estudaram no colégio. E o Diego Espírita Machado diz, o magnetismo peculiar de cada um, fruto da corrente mental, tem a ver com a psicosfera ou é algo diferente? Mais à frente, esse assunto é tocado com a palavra sintonia. Sim, aí, olha, a palavra magnetismo, eu diria aqui, Diego, que é indevidamente aplicado. Sabe por quê? Porque o magnetismo é a mesma coisa de você usar a palavra eletricidade espiritual.
que é eletricidade espiritual? O que é magnetismo espiritual? A gente conhece magnetismo material e eletricidade material. Então, por que não usar uma palavra diferente? Porque aquilo é diferente. Então, psicosfera é melhor. Ou a aura mental da pessoa, não é? A psicosfera mental da pessoa, porque é produzido pela corrente mental que ele produz, que é originária dos pensamentos, ideias e emoções que ele produz com a sua vontade. E a gente vai ver que a comunicação entre pessoas, não é? Precisa que essa psicosfera espiritual de cada um vibre na mesma frequência do outro. Então, entre em sintonia, mesmo tom. Sintonia, sim é igual. Tom, tonalidade, mesmo tom, sintonia. Se os dois vibram mais ou menos na mesma frequência, têm os mesmos interesses, mais ou menos o mesmo conhecimento, o mesmo tipo de sentimento, eles entram em contato, em comunhão, muito mais fácil. Eles se entendem muito mais fácil. Eles têm afinidade uns com os outros. Vou colocar aqui primeiro o comentário do Marcondes, que ele fala assim: a minha cabeça esquentou. E eu já tenho 61 anos de idade. Ô Marcondes, pega uma bolsa de água fria e põe na cabeça, porque às vezes a gente precisa fazer isso para dar uma esfriada. Brincadeira. E o Cadinho colocou assim: esta força magnética na Terra influencia a intercomunicação entre espíritos e médiuns, mesmo sabendo que a matéria física tem propriedades diferentes da matéria mental ou espiritual? O que a gente sabe, Ricardo, é que essa força magnética não tem nenhuma interação com comunicação mental. Nenhuma. Porque se fosse assim, a gente não poderia fazer reunião mediúnica num lugar que tem jazido de magnetita. Isso não importa. Olha, eu trabalho no laboratório que tem ímã, que dá campo magnético 100 mil vezes maior, 100 mil vezes maior que o campo da Terra, que o campo do magnético da Terra. 100 mil vezes. Eu tenho eletroímãs enormes que dão campos magnéticos de 10 mil de 1 Tesla. 1 Tesla, tá certo? E o campo da Terra tem 10 a menos 5 Tesla. É muito pequeno, tá certo? E eu trabalho lá no laboratório, e quando eu estou cansado, eu rezo lá no laboratório mesmo, e não tem nenhuma influência. E de vez em quando os espíritos bondosos vão me visitar lá no laboratório, que eu estou trabalhando, eu sinto a presença deles. Nada a ver. Agora, o professor Tassiro, essa capacidade de percepção também está ligada ao que a gente viu aqui, ou não? O tipo de mediunidade de cada um, essa formação, né? O Está tipo, ligada aí? não, o tipo de... A gente, ao se comunicar com um espírito e trazer essa informação para o mundo físico, a gente faz com a habilidade mediúnica que a gente pode e tem desenvolvido, que é escrever, falar, ver, ouvir. Isso é próprio de cada um. Como expressar a comunicação do espírito. Tá certo? É como se você estivesse pondo roupa diferente nas ideias, emoções do espírito comunicante. Aí a Maria Cleusa Camargo, ela fala: professor Otacílio, tem um dicionário para ajudar nesta obra? O Elahá que indicou, não lembro se é para este livro. Aí ela complementa aqui, é outro livro para ajudar a gente a entender este?
Provavelmente, eu não conheço, do mecanismo da mediunidade eu não conheço, mas eu sei que a evolução em dois mundos parece que tem. Porque a evolução em dois mundos também tem muitos termos da área da biologia, da ciência da vida. E o Diego, ele fala, do ponto de vista coletivo, é possível alguém se insular magneticamente? Ou isso produziria algum distúrbio psicológico? Se você entender que magneticamente é produzir onda mental, não tem como se isolar. Porque você veja, a palavra magneticamente pode ter vários significados. Mas nenhuma pessoa se isola psiquicamente. O Cadinho, na sequência lá do que ele falou anteriormente, falou, é muito Certo. bom saber disso. Tá? Mas olha, Ricardo, eu já ouvi absurdos de palestrantes espíritas que não conhecem essas coisas direito, tá certo? Que não tem formação das ciências básicas da física, médico especialmente, que acha que entende tudo, claro, tem muitas exceções boas, mas que fala bobagem usando a palavra magnetismo. Uma vez, num congresso espírita, lá em Brasília, eu assisti um palestrante espírita dizer que, como o campo magnético da Terra tem anomalias em alguns lugares, e na região do Planalto Central ele tem uma pequena anomalia, o valor do campo é um pouco menor. Então, era mais fácil rezar lá, e por isso que o Brasil era mais coração do mundo, pátria do evangelho, porque o espiritismo crescia mais aqui, porque o campo magnético da Terra era menor. Quer dizer, é um absurdo completo. Mas o cara falou isso de público, numa palestra, tá certo? Numa reunião internacional de espiritismo. Eu fiquei horrorizado, mas fiquei no meu canto. Cada um é responsável pelo que fala. E o Diego fala assim, no caso das pessoas que tomam psicotrópicos, que dizem que anulam a capacidade mediúnica da pessoa, existe alguma sintonia ainda ou apenas a pessoa não percebe, não toma consciência de algo? Não é isso que acontece, não. Quando a pessoa toma psicotrópico, se ele, dependendo do tipo do psicotrópico, libera um pouco a ligação do perispírito com o corpo físico. É como se ele ficasse bêbado, meio no ar. Como se ele tivesse parcial emancipação do corpo. Então, ele pode entrar mais fácil em comunicação com o mundo espiritual. Só que, como ele está fazendo isso num ato que não tem domínio sobre si mesmo, ele fica sujeito à influência de espíritos que não são bem intencionados. Então, é perigoso. Muitas das pessoas que usam drogas são também profundamente obsidiadas. É perigoso, então, né, professor? Não pode estar ligado, né? No momento com a mediunidade. Né? Fora o fato de que a gente libera, porque a gente ficando parcialmente desprendido do corpo, a gente perde um pouco o controle mental e tem acesso a memórias que nos incomodam do passado, que podem vir à tona e criar na gente problemas graves de imagens do passado que nos aterrorizam, despertando problemas que estão mal resolvidos. Então, tem esse duplo efeito. É bom tomar cuidado. O Rodrigo, ele fala assim, o professor é qualificado e assertivo. Gostei muito das suas explicações. Olha, Rodrigo, que eu não sei, eu não tenho vergonha de dizer isso, eu não sei.
Você acabou de ver eu fazendo isso quando perguntaram sobre Alto Paraíso. Eu não sabia do que se tratava. O fato de ter cristal lá não significa que a cidade tem qualquer propriedade espiritual diferenciada das outras. O que faz a qualidade espiritual de uma cidade é o conjunto dos pensamentos de seus habitantes. Cadinho, ele fala assim, realmente, usos equivocados sobre conhecimentos relacionados a magnetismo, se não for com propriedade, pode gerar mais confusões que esclarecimentos. Eu estou de pleno acordo com você. E a Suzy falou, gostei da explicação sobre Brasília. E o Marcondes aqui já está se despedindo, ele está dizendo bom final de semana para todos. Tá, obrigado. Também já passamos da hora, 13 minutos. Tem mais uma pergunta do Diego aqui, peraí. No caso das simbioses e do ponto de vista das energias, podemos tomar como exemplo a harmonização das energias atômicas, onde os elétrons migram de eletrosfera de outras buscando equilibrar as potências? Não, não é nada disso que acontece nas energias atômicas. Tá certo? Tem que tomar um certo cuidado aqui. Deixa a pergunta aí no ar, que eu acho que vale a pena. Simbiose é conjunção de duas coisas que vão trocar processos ou energias. Por exemplo, você usa uma alga e um fungo que vivem juntos, um trabalhando, produzindo o que o outro precisa. Aí você faz uma espécie nova, simbiótica, que é o líquen. O líquen, não é, biologicamente, aquelas coisas que formam nas cascas das árvores, nas pedras, é a mistura de duas plantas, de duas espécies diferentes que vivem em simbiose. Então, elas trocam alguma coisa. Elas trocam energia. Agora, as energias atômicas é uma coisa diferente. Quando você põe dois átomos próximos, o núcleo de uma, que é carregado positivamente, e o núcleo de outro, pode influir nos elétrons mais externos, que estão menos ligados, e podem compartilhar esses elétrons. Quando eles compartilham esses elétrons, eles se unem e formam uma molécula. Por exemplo, o sal de cozinha, NaCl, não é? O sódio recebe, o sódio, por exemplo, ele tem um elétron fácil de ser desprendido dele, e o cloro gosta de ter mais um elétron. Quando os dois são colocados juntos, o cloro pega emprestado o elétron do sódio, o sódio fica positivo, o cloro negativo, eles se atraem, porque cargas diferentes se atraem, e formam uma molécula, tá certo? Com força eletroquímica, e forma a molécula do sal, NaCl, sal de cozinha. Então, se você quiser, pode chamar de simbiose de dois átomos, mas a palavra não é adequada para isso. Porque simbiose envolve vida. Biose é processo da vida. Simbiose, sim, é igual. Significa compartilhar processo de vida. A palavra simbiose tem um significado próprio. O Cadinho me perguntou, professor, e em caso de medicação para dormir, usada por quem tem problemas de sono, pode influir para deixar a alma vulnerável nos processos de emancipação durante o sono? Com certeza, porque quando você toma o remédio, ele cria dormência do corpo e você pode se emancipar dele se você estiver tranquilo para isso, senão você dorme junto com o corpo. Isso depende do estado emocional da pessoa, não é? O ato de estar ligado ao corpo depende da preocupação. As pessoas que dormem preocupadas com o dia seguinte
dorme mal, porque ele não sai do corpo físico, fica ali acompanhando aquelas coisas da vida biológica e, ao mesmo tempo, das preocupações que continuam na cabeça dele. A gente deve dormir relaxado. Quem gosta de yoga, faz uma yogazinha antes de dormir, vale a pena. Ou faz um processo respiratório relaxante para dormir melhor. A Ana Silvia Oliveira falou: estudei essa obra 2 vezes, mas preciso revê-la. E ela agradece. Ela fala: obrigado. Eu também, Ana Silvia, eu já li umas 5 ou 6 vezes e tem um monte de coisa difícil de entender. A Maria Cleusa, ela fala assim: obrigada, professora. É coisa de doida essa física, mas estudar com o senhor é um privilégio e um grande aprendizado. Obrigado. O Diego ainda... Eu espero estar tornando um pouco mais simples as ideias para vocês acompanharem, pelo menos, a comparação que o André Luiz faz. Ainda temos perguntas do Diego aqui. Então, não existe simbiose onde um sai perdendo? Sempre se agregam mutuamente? Não, a simbiose é uma troca. Às vezes a troca é desvantajosa para um, tá certo? E pode, por isso, a simbiose não durar muito tempo. E o Sebastião Palmeiras fala: boa noite, faço uso dessa medicação, porque nas mediúnicas este assunto não é tratado. Obrigado. Eu acho que ele quis dizer que ele faz o uso do medicamento e não falam nada sobre isso, né? O que eu posso dizer, Sebastião, é que o pessoal hoje, né, que faz psicoterapia, né, que os psicoterapeutas recomendam a gente a fazer mais, ter mais atenção com a nossa vida própria, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, para a gente nos educar e não precisar, dessa maneira, de remédio. Mas a gente tem que usar o remédio enquanto precisa. Se a gente consegue reequilíbrio, não é? Passa a dormir sem necessidade de remédio, porque cria mecanismos de relaxamento, de autopreparo. Durante o dia aprende a não ficar muito preocupado com as coisas. A gente vai se equilibrando e cada vez mais precisando menos de coisas materiais para a nossa tranquilidade interior. Porque todos esses problemas que a gente passa no corpo físico têm origem na realidade espiritual. Não é? A gente é muito preocupado. Aliás, tem um pensamento do André Luiz que eu acho uma maravilha. Né? Preocupar é ocupar com uma coisa antes da hora. Pré-ocupar. Ocupar antes. Não se preocupe. Ocupe-se. Esse é pensamento do André Luiz. Eu acho genial. Então, quando eu estou querendo ficar preocupado com uma coisa, sabe o que eu vou fazer? Uma coisa que eu gosto. Porque eu, fazendo uma coisa que eu gosto, eu não me preocupo com aquela que está me incomodando. Principalmente aquelas que a gente preocupa, que está incomodando e que a gente não pode fazer. Fica sofrendo antes da hora. A Joana de Ângeles, estudando, né, nessa série psicológica dela, ela chama muita atenção da gente para isso, para a gente aprender a não criar dor desnecessária. Aí o Cadinho, ele coloca: ótima sugestão, professora, agradeço. A Carolina fala: boa noite a todos, de Alegrete. Boa noite, Carolina. E o Diego fala: não sou expert em coisa alguma, mas também consegui perceber verbalizações incoerentes com a doutrina espírita em palestras. Por isso a gente tem que estudar a doutrina bem, para não engolir coisas que não vale a pena. A Mara Cristina diz: gratidão, professora Tacírio, por seus ensinamentos e esclarecimentos. Deus te abençoe e proteja. Vou assistir a aula desde o início e também reler o capítulo. Esse livro realmente é difícil, mas através das suas explicações, tudo fica mais fácil.
Obrigado, Mara. Um beijo do seu coração. A Maria Cleusa diz, não se detenha no passado, nem fique ansioso para o futuro. Joana de Anjos. Perfeito. Francisca Gil, excelente orientações, gratidão. A Valéria, muito obrigada, professor. A Rita, boa noite, amigos e paz. O Diego, gratidão, professor. E insisto, o senhor deveria ser presidente da FEB. Ah, Diego, você não tem jeito. Quando eu encontrar com você, eu vou te puxar a orelha. A Maria Cristina Junqueira, acho que ia escrever algo, não foi. A Carmela Carvalho, gratidão. E é isso, professor. Olha passou novamente a hora e a gente nem percebe mesmo, porque as explicações elas vão entrando em consonância, uma pergunta vai gerando outra, né? E vai esclarecendo. Mas é assim que é bom. Então, olha, eu agradeço também de coração a todos vocês. Não quero que vocês, pelo livro ser às vezes complicado, desistam do estudo, não desistam. Porque o livro é muito bom. A segunda parte dele, quando ele para de fazer essas comparações mais científicas, ele fica muito gratificante, muito instrutivo. Ele fala coisas que outros livros não falam muito bem. E a Helena fala, eu com os meus 75 anos estou enlouquecendo o meu tic-teco. O Tacílio Rogel, você faz yoga? Você transmite paz a gente? Não, eu não faço, não, mas eu medito, participo de reunião mediúnica que a gente fica concentrado. Eu aprendi a não me preocupar. Eu não sou uma pessoa preocupada. A Maria Cleusa, ela está agradecendo. Um beijo grande para vocês. Bom final de semana. Os Marilda, não entendo, mas insisto. A Antônia Clara, boa noite. Lourdinhas, gratidão, Aprendendo sempre, né, Lourdinha? É isso mesmo. Isso aí. A gente então, vamos fazer a nossa prece, né, Ana? Vamos. Eu vou pedir a você para fazer. Pode ser fácil, sim. Muita alegria. Então, nós vamos agradecer por mais uma noite, agradecer pela oportunidade dos esclarecimentos, como sempre, agradecer a espiritualidade bondosa, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amigo e irmão, ao nosso professor Otacílio, que nos ajuda nesses entendimentos, mas como sempre, uma gratidão especial ao nosso irmão, amigo André Luiz, que se prontificou a trazer para nós tantos esclarecimentos no mundo espiritual, da nossa vida aqui na Terra, vinculada a um plano espiritual. Apenas gratidão. E que possamos, na próxima sexta-feira, estarmos todos juntos novamente, reunidos em pensamentos, porque a percepção é que estamos juntos, apesar de um estar fora do país, em vários cantos da cidade, estamos todos ligados pelo coração, pelo pensamento, e que possamos estarmos firmes na vontade de sermos melhor e aprender cada vez mais. Esteja conosco, mestre, acompanhando esse trabalho, esse estudo, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite. Uma boa noite a todos, um bom fim de semana. Até a próxima sexta.